Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim o texto: Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra e se assentou-se, e do barco ensinava as multidões. Logo, ou melhor, quando acabou de falar, disse a Simão: Vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Então foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Em algumas versões diz afundando. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que estavam, ou de todos os que acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante, ou doravante, serás pescador de homem. Depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém? Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Meus amados, estaremos falando nessa noite sobre lições de uma pescaria. Lições de uma pescaria. O texto que acabamos de ler trata justamente disso. Lições que devemos aprender de uma pescaria, de um dia de pescaria. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos situá-lo para que os irmãos venham entender melhor. Jesus, ele estava formando a sua equipe de trabalho. Ele estava formando a sua equipe de apóstolos. E nesta ocasião, ou até esse instante, ele havia chamado Pedro, André, Tiago e João. Ele passou tempo com esses homens, treinando esses homens. Depois eles voltaram para suas vidas cotidianas, voltaram para as suas funções, principalmente de pescador. Alguns, se você for observar, pelo menos 7 dos 12 apóstolos, eles eram pescadores. Então, esses homens voltaram para suas vidas normais e, chegando a essa altura do texto ou da história, Jesus ele volta mais uma vez a aproximar-se dos seus discípulos, desta feita chamando-os para um ministério mais de tempo integral. Então, ele já havia chamado Pedro, agora ele ia chamar Pedro novamente para um chamado mais completo, um chamado mais integral. Ele fez isso com Pedro, fez isso com Mateus e com tantos outros que deixaram as suas atividades e passaram a servir a Jesus Cristo. E, olhando para esse texto, para esse chamado de Pedro, ele faz justamente esse chamado, justamente num dia de pescaria. Vai fazer isso justamente em uma pescaria, e é dessa pescaria que nós vamos extrair lições, evidentemente que somente algumas, que são tantas lições, mas que nós vamos aprender
lições profundas com essa pescaria de Jesus Cristo. O texto vai dizer, que numa certa ocasião, isso aconteceu, ele vai dizer que aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a sua palavra, não vai especificar o dia. Eu sei que num dia desse, Jesus começa a trabalhar na beira da praia. Na verdade, não era nem praia, era um lago, o lago da Galileia, o mar da Galileia. E aí vem a seguinte pergunta: que lições nós aprendemos com essa pescaria de Jesus Cristo? A primeira delas, ou a primeira lição, é que devemos aproveitar todas as ocasiões para proclamar a mensagem do reino de Deus. O que é que o texto vai dizer do versículo 1 ao versículo 3? Certa vez, às margens do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e se assentou-se do barco, ensinava a multidão. Então, a primeira grande lição que aprendemos é que devemos aproveitar todas as ocasiões para proclamarmos a mensagem do reino de Deus. Existia, naquele momento, o texto vai dizer que, de repente, Jesus estava num local, perto daquela praia, melhor dizendo, daquele mar, e de repente se aproximava dele uma grande multidão, sedenta para ouvir a palavra de Deus. Que coisa boa, né? Pessoas, uma grande multidão, ou uma multidão, se aproximava para ouvir a palavra de Deus. Existia uma necessidade. Jesus percebeu que ali era uma grande oportunidade para que ele ensinasse aquelas pessoas, Para que ele ensinasse aquelas pessoas. De imediato, Jesus teve logo uma ideia, ele traçou uma estratégia. Ele disse: eu vou fazer um culto evangelístico, eu acho que nasceu daí, eu acho que a ideia de fazer um culto evangelístico. Olha só o que foi que ele fez. As pessoas o comprimiam, estava apertando ele, eu fico até imaginando algo semelhante ao que aconteceu na cura que ele realizou com aquela mulher do fluxo de sangue, que a multidão o apertava. Aqui diz que a multidão estava pressionando ele, e dali ele teve uma ideia. Ele disse o seguinte: ele entrou num daqueles barcos, o barco de Pedro, mandou que Pedro afastasse aquele barco da areia para que sobrasse um lugar para o povo ficar e que ele mantesse uma certa distância, Dali ele vai transformar aquele local numa espécie de templo, um templo sem paredes, sem janelas, era um culto campal. Ele transformou um barco num púlpito e ali ele começou a ensinar. E é uma coisa interessante que você vai observar, que ele pegou aquele barco de Pedro e Pedro estava trabalhando. Ele estava ali limpando, estava ali lavando as redes para guardar, Então aqui você vai observar, Jesus ele aproveitou aquela oportunidade, aproveitou aquele momento específico para falar do reino de Deus para aquelas pessoas, do amor de Deus para aquelas pessoas. Coisa semelhante ele fez quando conversou com aquela mulher samaritana lá em João capítulo 4. Ele estava naquele local, não tinha marcado encontro nenhum, ele chegou atrás de água, uma mulher chegou atrás de água também, e nesse diálogo que água vai e água vem, água natural, água espiritual, e dali Jesus ele faz um evangelismo pessoal e ganha aquela mulher. Ele converte o coração dela. Então, o que nós aprendemos com essa primeira passagem, ou com esses primeiros versículos, é que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que temos para proclamar a palavra da salvação, para proclamar a mensagem do reino de Deus. Observe que os pescadores estavam ali, limpando aquelas redes, estavam envolvidos naquele trabalho, depois de uma noite estressante de pescaria, uma noite frustrante de pescaria, E dali Jesus transforma aquele ambiente para que ele ensinasse
aquelas pessoas, né? O que nós aprendemos, em primeiro lugar, é que devemos sempre aproveitar as oportunidades que temos para falar, para proclamar a mensagem do reino de Deus. Duas aplicações nesse momento. Queremos dizer que sempre existirá uma pessoa ou pessoas sedentas para ouvir falar de Jesus. Nesta ocasião aqui existiu uma grande multidão, ou uma multidão, mas no nosso dia a dia vocês prestem atenção, fiquem atentos, peçam a Deus discernimento, coragem, envolvimento, sensibilidade. Deus sempre estará colocando pessoas à nossa volta, na nossa frente, ao nosso alcance, para que a gente venha desfrutar, compartilhar da mensagem da salvação. Pode pensar aí na sua vida, qualquer um aqui pode imaginar. Durante essa semana você pode observar, Deus vai colocar alguém diante de você, ou pelas redes sociais, ou através de qualquer outro meio, mas você pode desfrutar do amor de Deus com ela, você pode anunciar a palavra da salvação. E aí Deus, Ele conta conosco. A outra aplicação é que no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, na academia, no shopping, ou seja lá qual for o lugar, é sempre o lugar que a gente pode compartilhar a mensagem do Evangelho. Sempre podemos compartilhar a mensagem do Evangelho. A primeira grande lição que aprendemos nesse texto é que Jesus aproveitou aquela oportunidade. Não tinha sido nada programado, não tinha nada no boletim, evidentemente que estava no boletim de Deus, mas não estava nada escrito, ninguém tinha marcado esse culto, ninguém tinha colocado no boletim, ninguém tinha colocado gambiarra de luz, ninguém tinha alugado cadeira, ninguém tinha se equipado, ninguém tinha colocado cone separando nada. E ali naquele momento Jesus aproveita aquela oportunidade e prega para aquela grande multidão, para aquele povo sedento de ouvir a sua palavra. Evidentemente que você sempre também vai encontrar alguém que vai ridicularizar o Evangelho. Você também vai sempre ter alguém do seu lado que vai zombar do Evangelho, que vai falar mal porque você é crente, que vai criticar porque você é crente. Mas sempre você vai ter também pessoas que estarão sedentas de ouvir falar do amor de Jesus. E algumas vezes eu já fiquei muito envergonhado quando certas pessoas é quem começam a pedir para mim evangelizá-las. Era como quais, Polástico, que é como se as pedras estivessem clamando. Então você vai observar isso. Então é a primeira grande lição. A segunda grande lição que aprendemos nessa pescaria, né? Jesus estava lá pregando e de repente nós aprendemos uma segunda lição. O versículo 4 e 5 diz assim: quando acabou de falar, quando ele acabou o culto evangelístico, né? Disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lança as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes, ou sobre as suas palavras eu lançarei as redes. Qual é a segunda lição que aprendemos? É que Jesus, ele exige uma obediência inquestionável. De novo, Jesus, ele exige uma obediência inquestionável. De que maneira? Né? De que maneira? Jesus chegou para aquele homem, homens que tinham passado a noite trabalhando, tinham passado a noite pescando, possivelmente. A pescaria é aquela era aquele dia de pescaria, Edjardo, que a gente não pesca nem sapato. Diz o texto que aqueles homens passaram a noite pescando, mas seu dia estavam lá, na beira do mar, estressados, cansados, limpando aquelas redes, porque as redes elas precisavam ser lavadas para que eles tirassem as tranqueiras daquelas redes, eles lavassem as redes, secassem as redes, porque senão apodrecia. E eles estavam ali, estavam desanimados, eles eram sócios, os discípulos eles eram sócios, era como se eles tivessem uma empresa de pesca. E naquela noite, na chegada ali, era um momento de desânimo, nada tinha dado certo, nada tinha funcionado.
Eles tinham chegado talvez meio que desanimados, desapontados, porque nada pescaram. Aí de repente chega Jesus. Pedro, eu quero que você pegue aí as suas redes. Eu sei que é dia. Você leva a sua rede agora lá para o fundo, para aquelas águas mais profundas. Chegando lá, você lança essas redes. Aí Pedro ainda quis ainda argumentar, dizendo, Senhor, nós passamos a noite inteira. Passamos a noite inteira e nada pescamos. Observe que, se você observando aqui o texto, o que Pedro estava dizendo é o seguinte: Jesus, eu nasci aqui nesse local, nessas imediações. Eu conheço de peixe, eu conheço de pescaria. Eu sei o momento certo do peixe comer. Eu sei a hora que o peixe come, que o peixe vai agarrar. Eu sei o local onde os peixes estão, a profundidade das águas. Jesus, é bom que a gente pesque de noite, porque naquele local, naquele ambiente ali, as pescarias eram mais à noite. E também era naquele período que o peixe vinha comer na água rasa. Ali eles lançavam em redes. O que era que Jesus estava pedindo? Que ele fizesse tudo o contrário. Que ele fosse durante o dia e que lançasse as redes numa água mais profunda. Era como se Pedro tivesse dizendo assim: Jesus, eu sou perito nesse negócio. Na verdade, Jesus, eu sou pescador, o senhor é carpinteiro. O senhor entende de pau, o senhor entende de serrote, o senhor entende de verniz, eu entendo de peixe. Mas é o interessante, se você for observar aqui, Pedro, ele vai declarar, nesse momento, uma fé robusta. Aquele homem, ele vai lançar em redes. Era como se ele dissesse: eu não concordo com esse negócio. Eu não concordo com essa sua estratégia, mas porque é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está determinando, eu vou cumprir, eu vou lhe obedecer. Então, quando eu observo nesse texto aqui, é como não? Jesus estava cobrando de Pedro, dos discípulos, e está cobrando também de cada um de nós, uma fé inquestionável. É que eles tivessem uma obediência inquestionável. Eles obedecessem a Deus de maneira inquestionável. Sabe quem foi que fez isso? Lá em Gênesis 22, foi Abraão. Abraão, no capítulo 22, eu vou ler para aqueles talvez que não conheçam a história. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora seu filho, que no caso era Isaque, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. É a mesma situação. É você cumprir o mandado de Deus, é você obedecer a Deus, mesmo se você concordar. Ou vocês acham que Abraão estava concordando com esse negócio? Ele foi lá oferecer Isaque em sacrifício porque ele era obediente a Deus. E de alguma maneira Deus ia fazer um milagre. Agora, ele não concordava com esse negócio. Da mesma forma que Pedro, ele não concordava. Ele disse: Jesus, eu vou lançar aqui essa rede, que é porque o Senhor é quem está mandando. Essas redes estão limpas, estão sendo preparadas para amanhã. Já passamos a noite pescando, que horário de pesca, e nada nós pegamos. Eu estou percebendo que aqui a gente vai lançar essa rede, mas vai ser um tempo perdido. Mas como é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer e eu vou lançar essas redes. E vou lançar essas redes. Deus, ele exige uma fé inquestionável. Uma fé inquestionável. Quantas vezes, diante de certas coisas que nós achamos difícil, coisas que no nosso olhar são coisas até impossíveis de ser realizadas, a gente muitas vezes não ora mais, a gente não busca mais a Deus,
a gente não deixou de vigiar, a gente deixou de entregar aquele pedido a Deus, ou deixou de investir naquilo que eu estava pensando, simplesmente porque a gente acha que não é da vontade de Deus, ou simplesmente porque, dentro da nossa ótica, dentro da nossa experiência, daquilo que a gente acha que é certo ou que é errado, ou que pode ou que não pode, ou que vai acontecer ou que não vai, a gente desiste. Aqui nós aprendemos que Deus, ele exige de nós uma fé inquestionável. A segunda aplicação que eu faço nesse texto é que na nossa caminhada da fé aparecerão situações que, humanamente falando, a gente pode até ter um entendimento diferente daquilo que Deus tem para nós. Certas situações que muitas vezes a gente faz uma leitura errada de uma determinada situação, ou uma leitura equivocada. E aí a gente diz, não, no meu entendimento é melhor que isso aconteça assim. Eu vou por esse caminho, eu vou por esse local, eu vou seguir aqui a minha razão, eu vou seguir aqui o meu desejo, eu vou seguir aquilo que eu acho que é correto. Mas aí Deus, ele tem um outro plano, a palavra de Deus aponta para um outro caminho, para uma outra direção. E é nessas horas que nós devemos obedecer a Deus de maneira inquestionável. É fácil? Não. Já preguei, eu acho que desses meses passados, já preguei, eu acho que umas 4 vezes sobre a história de José. Se você observar a história de José do Egito, por várias e várias vezes, José, ele exerceu uma fé em Deus, uma obediência a Deus, de maneira inquestionável. Quando fazer qualquer outra coisa para José era mais vantajosa. Então, é uma lição profunda. É que a gente sempre sabe que quando confiamos em Deus, quando lançamos as nossas redes da fé em Deus, quando nós esperamos em Deus, obedecemos a Deus, a gente sempre esperará que algo aconteça. Não muitas vezes daquilo que esperamos. Pedro não esperava pegar uma piaba. E o texto vai dizer que eles encheram as redes, a ponto das redes ficarem se rompendo com tanto peixe. Então, a segunda lição é que Deus, ele exige sempre uma obediência inquestionável. A terceira lição, nós observamos aqui no versículo 6 e o 7. Pedro lança as redes, né? Versículo 6. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros. Essa ideia de acenar possivelmente fosse longe, não dava para falar, né? Eu acredito que Jesus, quando pregou na beira do mar ali, ele falava, as pessoas escutavam, porque a própria água, ela servia como uma espécie de acústica, melhorava a acústica, mas nesse momento aqui, pela distância, como ele estava em alto mar, estava em águas profundas, os amigos, os companheiros de pesca, eles talvez não escutassem, então eles acenam então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, porém, eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique, ou quase que afundavam. Qual é a outra lição? É que as bênçãos de Deus, as bênçãos recebidas de Deus, elas nos beneficiarão e também beneficiarão os outros. É uma outra grande lição que aprendemos. Aqueles homens obedeceram a Deus, principalmente o Pedro, lançou as suas redes, ele lançou as redes com fé, porque olhando humanamente falando, olhando pela razão, nada daquilo ali iria acontecer, quando muitas vezes acontece na nossa vida também. Quantas vezes você não já dobrou o seu joelho, quantas vezes você não já orou, não já passou por situações, você disse, eu vou fazer isso aqui, mas é perdido. Esse quadro aqui não vai mudar. E de repente as coisas mudaram e Deus fez a bênção chegar. Então, eles conseguiram pescar uma grande quantidade de peixes, né? E aqui a gente
a gente fica observando o quanto essa pesca ela foi extraordinária, olhando para essa questão aqui, né? Eles chamaram, Pedro chamou os seus amigos, e ali os peixes foram divididos. Ou seja, a bênção chegou na vida de Pedro, mas também chegou na vida dos outros. Os outros também foram contemplados com esta grande vitória. A ideia é que nós não somos depósitos reservatórios de bênção, mas devemos ser canais de bênção. Outra coisa que dentro dessa parte aqui, dessa parte dessa pescaria, que ela se tornou tão maravilhosa, essa bênção, eu fico assim imaginando o poder de Deus sobre o reino animal. Ou vocês pensam assim, que Jesus ele olhou para o mar, não tinha nem um peixinho, ele começou a estalar assim os dedos, né? E as coisas começaram a acontecer. Apareceu um peixinho, 2 peixinhos, 10 peixinhos, 1000 peixinhos. Não. Aqui nós observamos, e Pedro ele vai se impressionar com o milagre de Deus aqui, e uma das principais coisas era o milagre realmente de ter peixe aonde na cabeça deles não haviam. O próprio Deus manifestou o seu poder sobre o reino animal e fez com que aqueles peixes fossem conduzidos até aquele local. Pastor, isso é bíblico? É, gente. Se você for lá para as 10 pragas do Egito, o que foi que Deus fez? Deus, ele, de uma certa forma, exerceu domínio sobre rã, sobre piolho, sobre gafanhotos, sobre moscas. Lá no dilúvio, quando Deus mandou que Noé fizesse aquela arca e colocasse os animais dentro dela, vocês acham que Noé saiu correndo atrás de um monte de animal e trazendo um por um? Você pode ler no relato bíblico que os animais eles foram levados até lá. Então o poder de Deus sendo manifestado até no reino animal. Era como se os animais parece que fossem mais obedientes a Deus do que mesmo os homens. Então, a verdade desse texto, a ideia dessas bênçãos, é que a bênção de Deus chegou na vida de Pedro e essa bênção ela foi compartilhada. Quando a gente lê a história de José do Egito, voltando mais uma vez, José ele recebeu de Deus um sonho, de que um dia ia ser grande, de que um dia ia mandar, e um dia isso aconteceu. Quando José ele assumiu o governo lá do Egito, o texto vai narrar com muita propriedade que através da estratégia de José e Faraó, a própria nação do Egito, enquanto as outras passavam fome, o Egito tinha comida estocada. Então, a bênção que Deus deu a José, deu ao Egito, deu também para as nações vizinhas e também foi estendida até a sua família. A família de José foi agraciada com a bênção que Deus tinha dado ao mesmo. O que é que nós aprendemos, trazendo aqui algumas aplicações? É que quando uma bênção é nos dada, quando nós recebemos uma bênção, essa bênção também, ela de alguma forma, ela vai ser compartilhada, ou deve ser compartilhada com o meu próximo. Quando a gente recebe uma bênção, a igreja é abençoada. Quando alguém consegue um emprego e o cara começa a trabalhar, a igreja é abençoada também, porque ela recebe oferta, ela recebe dízimo. Quando uma pessoa está na igreja, ora, Deus abençoa aquela pessoa no ramo empresarial. A bênção de Deus chegou na vida dele e chegou na vida de mais algumas pessoas que vão ser empregadas. É a ideia de que quando Deus nos abençoa, tanto com bênçãos espirituais ou materiais, essas bênçãos sempre elas alcançarão outras pessoas. E você pode imaginar aí qualquer tipo de bênção, evidentemente que eu estou falando de bênçãos vindas de Deus.
Tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos abençoa, a gente deve compartilhar com alguém, compartilhar com o próximo. Não é uma ideia de uma bênção egoísta, mas é uma bênção que é estendida também para o meu próximo. É uma outra grande verdade que aprendemos nesse texto. E por fim, do versículo 8 ao versículo 11, ao ver isso, depois de ver a pesca maravilhosa, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que havia feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Qual é a outra lição que aprendemos com essa pescaria? É que quanto mais nós conhecemos de Deus, mais conscientes seremos da nossa pecaminosidade. De novo, quanto mais conhecemos de Deus, Polaste, quanto mais eu conheço Deus, mais eu sou consciente de quem eu sou, da minha pecaminosidade. Quando Pedro já tinha andado com Jesus, já tinha conversado com ele, já tinha recebido Jesus na sua casa, Jesus tinha curado a sua sogra. Mas nada se comparava no que estava acontecendo agora. Nada se comparava àquele milagre que ele tinha percebido, que ele tinha visto diante dos seus olhos. E quando Pedro observou a proximidade, quando Pedro viu aquilo, quando Pedro foi testemunha daquela grandeza, quando Pedro se aproxima de Jesus, na verdade estava Jesus pregando no barco e Pedro assentado. Então, diante desse grande milagre de Pedro ele vai dizer uma coisa muito importante, ele vai pedir: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Quando nós nos aproximamos intensamente de Deus, quando nós buscamos a Deus em oração, temos comunhão com Ele, lemos a Sua palavra, uma das coisas mais certas que acontece, nós glorificamos a Deus muito mais e somos conscientes da nossa condição de pecador. Pastor, quem foi que se comportou do mesmo jeito? Se você pode ir lá para Isaías, no capítulo 6, Isaías no capítulo 6, ele vai ver Deus, ele vai dizer assim, Isaías 6 e 5, então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É a ideia de que diante do Deus Todo-Poderoso, a nossa condição de pecador ela é revelada. Diante da proximidade de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais cai a ficha de quem nós somos. Eu sou pecador. Eu não sou o irmão que deveria ser. Eu sei das minhas limitações, eu sei que eu sou um miserável pecador, eu sei que eu sou alguém que nasci em pecado, alguém que na verdade é pecador, é por isso que eu me vejo pecador mais ainda diante da proximidade de Deus. Quanto mais oramos, lemos a Bíblia, quanto mais buscamos ao Senhor, mais seremos conscientes da nossa pecaminosidade. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nítida fica a imagem de pecador diante de um espelho divino. Se você quiser saber muito quem de fato é você, se aproxime de Deus. Se você acha que você ainda tem algum tipo de merecimento, se você acha que você ainda é alguma coisa, se você se sente uma pessoa orgulhosa, presunçosa, se você ainda confia muito em você, se aproxime de Deus, clame a Deus, ore a Deus, busque ao Senhor, que a máscara vai cair, porque você vai perceber que quem de fato você é, a sua pecaminosidade, fica escancarada diante de você.
Concluindo, tomando como exemplo essa pescaria, aprendemos as seguintes lições: que devemos aproveitar todas as oportunidades para falar do amor de Deus para as pessoas, inclusive no nosso trabalho. A segunda lição: devemos obedecer a Deus de maneira inquestionável, quando muitas vezes não entendemos, nem acreditamos e nem concordamos com aquilo que a palavra de Deus ela diz. Em terceiro, que as bênçãos que Deus nos dá, essas bênçãos elas devem ser repartidas, elas devem ser compartilhadas com o próximo. E em quarto lugar, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais conhecemos ao Senhor, mais pecador nós nos achamos. Mais fica nítida a nossa condição de pecador, a nossa pecaminosidade. Que Deus aplique essa porção da palavra, essa reflexão em nossos corações.